Boa noite, pessoal. Estamos aqui dando continuidade no nosso programa de lives aí, né? Disse que ia fazer live todo dia, então aqui estou. Vamos para mais uma live e hoje a gente vai falar sobre como você viver sem o estresse financeiro, ou então como não se estressar com o dinheiro, que foi essa chamada que eu joguei ali no Instagram. Então, antes de começar, a gente vai falar sobre diversos assuntos ali que causam estresse financeiro, como que a gente pode evitar esse estresse. Eu vou dar 7 dicas aí para você que passa por algum estresse financeiro ou conhece alguém que está passando por estresse financeiro para evitar ou diminuir isso. Se pegar essas dicas e aplicar ali todo dia, uma vez na semana, com certeza em 7 dias você já vai estar muito menos estressado financeiramente. Então esse vai ser o assunto da nossa live de hoje, vivendo sem o estresse financeiro. Vou compartilhar aqui com alguns amigos, peço para você que está assistindo aí também compartilhe com seus amigos e a gente já começa falando sobre esse assunto que com certeza afeta a vida de muitos brasileiros e diversas famílias aí, que é uma vida meio estressada por conta do dinheiro. A gente vai falar o que a gente tem que fazer para diminuir esse estresse e como que ele afeta a nossa vida de maneira negativa e a gente transformar isso de uma maneira positiva. Então eu vou encaminhar aqui para uma galera, peço para você que está assistindo encaminhe também e a gente já começa com o assunto. Prontinho, feito, já chamei uma galera aqui. Então você que está chegando agora, a gente vai falar sobre como viver uma vida sem o estresse financeiro. De maneira prática aqui vai ser um bate-papo sobre realmente dinheiro e o impacto que ele tem na nossa vida. Como que a gente faz isso de uma maneira mais natural e como não sofrer com ele no dia a dia, não deixando a gente estressado, não impactando a nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, até mesmo na nossa saúde, que a gente sabe que realmente esse assunto dinheiro, ele gera estresse e tem impacto ali no nosso dia a dia, né? Bom, vamos lá. Primeiro, da onde vem esse estresse financeiro? Por que a gente fica estressado ou a gente conhece pessoas estressadas financeiramente? Primeiro, ele causa ali um certo medo na gente. O medo de enfrentar a instabilidade, medo de perder o emprego, uma angústia talvez de se ver endividado, da gente pensar, puta, só de pensar que eu posso estar endividado ali no futuro, isso talvez já dá um medo, já deixa a gente meio estressado, mais travado. Um medo de não ter possibilidades de melhorar no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Isso também faz com que a gente sinta-se estressado. Esse medo também da dificuldade de a gente não conseguir realizar os nossos sonhos. Seja ele um sonho de consumo de longo prazo, uma casa, uma viagem, ou às vezes até um sonho de curto prazo, consumir um determinado produto que eu quero comprar essa semana, ou um curso, uma viagem, até mesmo um passeio aí que você queira fazer com a sua família e não consegue por questão financeira. Isso pode ser uma causa que te deixa aí com estresse financeiro. Além disso também, todos esses medos ou todas essas ações que acabam deixando a gente, essas atitudes que acabam deixando a gente meio estressado, elas estão ligadas ali ao medo. E eu queria deixar bem claro aqui, trazer de uma maneira simples, por que a gente sente esse medo. Eu vou aprofundar bastante aqui na sua mente para desvendar o porquê que você sente esse medo financeiro, o medo que te causa estresse. Primeiro, o medo não tem nada de errado com ele. Ele vem pra gente, pra nossa vida, na nossa mente, para mostrar pra gente ou tentar proteger a gente de alguma situação que não é comum ou que pode representar algum risco. Seja um medo de altura, com medo de você morrer, um medo de, talvez, eu sempre dou o exemplo aqui, tá, de falar em público, que é o medo de você não dominar muito bem o assunto, de você passar por alguma vergonha, ou de você se expor. Então esse medo que acontece aí por conta do estresse financeiro, ele tem uma raiz ali lá atrás, que é uma raiz muito séria. Que raiz seria essa? Todo medo ele está associado ali na nossa mente com pensamentos muito mais primitivos. E o medo o estresse financeiro que a gente passa no dia a dia, ou que as pessoas se veem trabalhando num ciclo vicioso, ele está diretamente ligado ao medo primitivo.
E esse medo pode-se dizer que é o medo da alimentação e o medo da morte. Lá atrás, se a gente parar para pensar, antes da invenção do dinheiro e tudo mais, homens da caverna ali, a gente tinha que caçar a nossa comida para poder viver até o dia seguinte. Então, nossa única, digamos assim, preocupação e estresse era: tenho que caçar. Se não tiver caça, não vou ter alimento, não vou sobreviver até o meu próximo dia, eu não vou sobreviver nos próximos dias. Isso é o nosso pensamento primitivo, a nossa necessidade básica ali. Na pirâmide de Maslow, essa seria uma das primeiras necessidades, que são as necessidades fisiológicas, aquelas que a gente precisa para sobreviver. Só que foram passando o tempo, a tecnologia foi avançando, a gente foi dominando cada vez mais a natureza, e aconteceu o quê? Teve o surgimento da moeda, depois o surgimento ali de ouro, e até surgir as moedas que a gente tem hoje em dia, e isso sim foi se transformando. Aquele medo, aquela sensação primitiva que a gente tinha de que preciso caçar para me alimentar, para poder sobreviver, para me manter vivo ao longo do tempo, ele foi sendo convertido por conta do avanço tecnológico até que eu não preciso mais caçar. Mas hoje, quando a gente levanta todo dia da nossa cama e vai para a rua, vai para o nosso trabalho, a gente está indo caçar a nossa comida. A gente está indo caçar o nosso alimento, caçar a nossa tranquilidade, caçar a nossa qualidade de vida. E isso diretamente ali dentro da nossa mente, nos instintos mais primitivos, está totalmente ligado à nossa sobrevivência. Então, quando a gente começa a sofrer de estresse financeiro, quando a gente conhece alguém que passa por estresse financeiro, ela não está simplesmente estressada financeiramente por conta de que ela não tem dinheiro, ela perdeu o emprego, ou ela não está conseguindo comprar o carro, pagar as prestações do seu apartamento. Não, isso está ligado primitivamente e diretamente à nossa sobrevivência. Porque, como eu disse aqui, hoje em dia o trabalhar para ter dinheiro, para se manter, para ter qualidade de vida, consumir seus bens, consumir seu alimento, prover tudo isso para você e para sua família, está diretamente ligado a lá desde a época que a gente era homem da caverna e a gente pensava no que? Preciso caçar para sobreviver até o dia seguinte. E hoje a gente não caça mais, mas a gente trabalha para ter dinheiro. E o fato da gente, às vezes, se ver em estresse financeiro está ligado com todos esses medos. Medos de eu não conseguir comprar algo que eu precise, medo de eu não conseguir ter uma renda no futuro, medo de perder o emprego, e tudo isso vai deixando a gente estressado, deixando as pessoas estressadas. O que gera um fluxo muito maior também, além desse medo, que é o fato das pessoas quererem consumir cada vez mais, ou trabalhar para ter mais, e às vezes elas acabam entrando num fluxo de consumismo muito grande e nem conseguem aproveitar realmente o fruto do trabalho delas, ou curtir o que elas já produziram, o dinheiro e tudo mais. Então isso é o que eu queria passar referente ao que está ligado a esse medo primitivo, ao estresse financeiro. O estresse financeiro ele vem por conta do medo primitivo da gente não ter o nosso alimento no dia seguinte. E aí a gente pode fazer analogias diversas, desde carro, apartamento, casa, moradia, mas ele está instalado na nossa cabeça de maneira primitiva ao medo da gente não sobreviver. Então quando você ver alguma pessoa estressada financeiramente ou por questão de dinheiro, saiba que ela está nesse jeito, ela está nessa situação de estresse, porque é o medo primitivo lá na cabeça dela falando assim: pô, você vai ficar sem dinheiro, você não vai ter dinheiro para aluguel, para pagar a prestação do seu apartamento, você vai ficar sem carro, você não vai ter dinheiro para comprar comida, para fazer aquela viagem. Ou às vezes ela está tão embutida no sistema, no ciclo financeiro de consumo, que ela pensa: eu não vou poder ter tal celular, eu não vou poder fazer o que todo mundo está fazendo. Vocês conseguem perceber que é basicamente tudo mentalidade? Quando se a gente trouxer por que o Tony Robbins diz, inclusive, que é simplifique ao máximo as coisas, pensa você aí, agora que está vendo esse vídeo: legal, não tenho dinheiro, não tenho trabalho, não tenho onde morar. Negão, vive que nem os homens da caverna. Com certeza você não vai ficar sem comer. Você vai ter que caçar, você vai ter que pedir ajuda, você vai achar um abrigo para você ficar. Não existe isso. Então, às vezes, a gente se estressa pelo fato da gente dificultar ou trazer uma grande dificuldade nas coisas. E o mais simples é simplesmente a gente simplificar. O quanto mais a gente simplificar, menor o estresse financeiro a gente vai ter. Porque a gente começa a enxergar as coisas com maior facilidade, da maneira como elas são, sem ficar muito preocupado ali
com grandes objetivos, grandes metas, ou uma pressão grande do mercado, uma pressão grande da mídia de consumo e tudo mais. A gente começa a pensar no básico. O que eu preciso para ter minha sobrevivência até o dia de amanhã? Preciso do meu alimento, dormir, acordar e amanhã eu já vou estar bem. Se a gente ficar pensando sempre nas piores coisas, não olhando o lado positivo das coisas que a gente já tem hoje, aí sim a gente vai começar a cada vez mais virar um ciclo vicioso desse estresse financeiro. E não é isso que é o ideal. O ideal é que você trabalhe para você poder ter maior qualidade de vida e ter que se preocupar menos com dinheiro e não trabalhar para trabalhar mais, para se preocupar cada vez mais com dinheiro, para ficar cada vez mais estressado e problemas de saúde, problemas familiares, problemas financeiros, e aí vira um ciclo que é um ciclo negativo. Vamos fazer esse ciclo virar um ciclo positivo. Como que ele vira um ciclo positivo? Primeiro com a mentalidade, simplificando, e depois com as dicas que eu vou passar aqui. Mas se você conhece alguém, ou se você já esteve nessa situação aí de estresse financeiro, eu vou falar um pouquinho aqui, acabei de dar real mesmo, o que é o medo financeiro, que nada mais é do que o medo primitivo que a gente tem de estar ligado à nossa sobrevivência, de não saber se a gente vai sobreviver no dia seguinte, ou se a gente vai ter comida para pôr na mesa. Quando a gente pensa em não perder emprego, em não poder viajar, em não poder comprar algo que todo mundo está tendo, isso já são medos a mais implantados ou uma pressão de uma sociedade de consumo do mundo capitalista sendo implantado na nossa mente. O que a gente tem que pensar é, eu realmente preciso disso? Que diferença isso vai fazer na minha vida? Por que eu estou querendo comprar isso? Por que eu estou querendo ter isso? O que eu preciso realmente para sobreviver até amanhã? O que eu preciso para estar feliz e com qualidade de vida amanhã? Uma vez que a gente tem essas respostas, começa a ficar mais simples, começa a ficar menos, digamos assim, pesado a nossa vida no que diz relação ao trabalho ou em relação ao dinheiro. Então isso é a primeira parte que eu queria passar. Da onde vem esse estresse financeiro todo, como ele está associado na nossa mente ao medo primitivo e o que na real é esse medo financeiro, né? Ou esse estresse financeiro que a gente tem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas que ele causa. Se você conhece às vezes uma pessoa que está muito estressada, ou uma pessoa que está sempre ali de cara fechada, ou parece estar muito preocupada, às vezes ela está passando por esse estresse financeiro. E esse estresse financeiro ele tem alguns sintomas, que às vezes ele deixa a pessoa com nervosismo, ela já na noite anterior, antes de dormir, ela já começa a pensar no dia seguinte. Ela já começa a ser pessimista, ela já começa a pensar, puta, amanhã eu tenho que trabalhar, e eu tenho que fazer vendas, e não vai dar certo, o que pode acontecer? Isso é um dos sintomas da pessoa que já está estressada financeiramente. Ela já está sempre pensando no dia da manhã, e às vezes pensando no dia da manhã de uma maneira negativa, que não é o ideal. Ela também reduz a concentração. Então, às vezes, se você está no trabalho, você conhece uma pessoa, você tem amigos que às vezes você está conversando com ela, parece que a pessoa está sempre no mundo da lua. Você fala com ela, oi, desculpa, não estava prestando atenção, não entendi. Estou meio preocupado com outra coisa. Uma pessoa com falta de concentração, uma pessoa desatenta, provavelmente está passando por algum estresse. E às vezes esse estresse pode ser o estresse financeiro. Então esse é outro sintoma que existe. Aquela pessoa que está meio desligada, está pensando em outras coisas, não está tendo uma produtividade maior no trabalho. Isso daqui já vem um próximo sintoma. Aquela pessoa que você sempre conheceu, que produzia muito bem, que tinha alto rendimento, alta produtividade, de repente começa a cair, ter um desempenho menor. Isso é um sintoma de que ela pode estar passando por algum estresse financeiro e ela está com algum problema. E aí você vendo essa live de hoje, você vai conseguir realmente ajudar ela, dar dicas práticas e que ela vai conseguir aplicar na vida dela para, vamos parar com isso. Então você vai conseguir reconhecer isso e tentar conduzir a situação de uma melhor maneira possível, né? Outro sintoma que pode acontecer de uma pessoa que está estressada financeiramente, insônias e problema com dormir. Às vezes ela não está dormindo direito, não tem um sono legal, às vezes ela não consegue dormir, porque a cabeça fica ali, um turbilhão, a milhão, ela está sempre pensando no amanhã, que é aquele primeiro sintoma. Ela está com o nervosismo do amanhã. Ela já está pensando, putz, amanhã eu não vou conseguir vender, amanhã como que vai ser o dia no trabalho, amanhã eu não vou conseguir arrumar um emprego, amanhã o banco vai me ligar porque eu tenho dívida. Ela está passando provavelmente por esse estresse financeiro, tudo isso por conta daquele medo primitivo que está instalado na nossa mente de não ter o alimento, que hoje em dia é representado pelo nosso dinheiro. Você não ter dinheiro significa que você não vai ter alimento, significa que você não vai sobreviver até o dia de amanhã.
Isso é o que está acontecendo na cabeça dela. Então, se você vê esse sintoma de problemas para dormir, uma pessoa cansada, com insônia, você sabe que ela pode estar passando por esse estresse financeiro. Outro sintoma também, ela não consegue encontrar prazeres nas atividades do dia a dia. Ela não consegue ver as coisas de maneira positiva. Ou às vezes uma coisa que é muito boa, onde todo mundo, até você está enxergando de uma maneira positiva, essa pessoa está enxergando de uma maneira negativa. Ela está olhando, ela está falando, pô, não, mas você não sabe, né? Isso é caro, ou isso não vai dar certo, isso é gastar dinheiro. Ou então ela não consegue curtir, às vezes, um simples momento que é de prazer. Às vezes ela se programou, ela pegou ali uma grana, conseguiu juntar, foi fazer uma viagem, foi fazer um passeio no shopping, foi assistir a um filme no cinema, foi a um bar com os amigos, e ela tá ali e ela tá tão estressada financeiramente que ela nem consegue curtir aquele momento. Ela nem consegue sentir prazer naquilo que está acontecendo, ela não consegue desfrutar. Isso é um sintoma muito grande de que essa pessoa pode estar passando por estresse financeiro. E o ideal é que não seja assim. Não precisa ser assim. E a gente vai falar aqui as 7 dicas, né, que você consegue aplicar de maneira prática, uma por dia, para diminuir esse estresse financeiro, para você ajudar alguém que você conhece que está passando por estresse financeiro. Outro sintoma que acontece, às vezes ela está com batimento cardíaco acelerado, e aqui já são em níveis mais avançados do que eu estou falando de uma pessoa que tem estresse financeiro. Como assim níveis mais avançados? Às vezes é aquela pessoa que tem ataques de ansiedade, aquela pessoa que está muito acelerada com os batimentos, aquela pessoa então às vezes que está tão triste que você conversa com ela, parece que ela está sempre para baixo. Tem alguma coisa de errado acontecendo com essa pessoa. Então provavelmente ela está passando por um estresse financeiro. Isso é muito perigoso porque pode encaminhar ela para outras coisas mais fortes. O estresse pode levar a uma depressão. Então é muito importante que você que conhece pessoas ou identifica pessoas ao seu redor que estão com esses sintomas, ou estão com muito nervosismo, ou estão sempre já pensando no dia de amanhã de uma maneira negativa, ou o dia de amanhã vai ser ruim, não vai ser muito bom para mim, meu emprego e tudo mais, tá com problema para dormir, não consegue descansar. Se você tem amigos que não estão conseguindo estar com você num ambiente prazeroso, onde vocês estão ali todo mundo relaxando e curtindo aquilo, ele não está conseguindo fazer, ela provavelmente está passando por um estresse financeiro. Se ela tá aquela pessoa que reclama que não consegue dormir, que está tendo insônia, que às vezes está com um batimento muito acelerado, você conhece essa pessoa, ela é mais íntima, ela relata isso para você, você pode ter certeza que ela está passando por algum estresse, e esse estresse pode ser um estresse financeiro. Então esses são os sintomas. Recapitulando aqui, a gente falou sobre a causa disso, que é a causa causada lá pelo medo primitivo de não ter o alimento, que hoje em dia o alimento representa você trabalhar e ter dinheiro para comprar. Então esse é o medo primordial. Tem diversos medos. Quando a gente conversa com as pessoas, elas falam: eu tenho medo de não conseguir pagar minhas dívidas, de não comprar meu carro, de não pagar o financiamento do meu apartamento, eu tenho medo de não conseguir às vezes consumir tal produto que está na mídia, que todo mundo tá. Isso daqui já são outras coisas. É um puto impacto da pressão do mundo capitalista que gera esses medos na gente. Mas basicamente o medo primitivo está lá relacionado ao medo da sobrevivência. Está relacionado ao medo de você não ter alimento para sobreviver até o dia seguinte. Eu já falei, como que a gente resolve isso? Método Tony Robbins. Vamos simplificar ao máximo as coisas. Como que é simplificar? Legal, se eu não tiver meu trabalho. Legal, se eu não tiver um emprego, se eu não tiver a renda, se eu não tiver onde dormir, se eu não comprar o meu carro, se eu não comprar o celular da moda, o que vai acontecer na minha vida? O que isso vai fazer de diferente na minha vida? Então pare de se importar muitas vezes com o que os outros estão pensando, pense no que é importante para você. Se você tiver que caçar amanhã, isso é importante, você sabe caçar? Você vai conseguir pescar um peixe numa lagoa qualquer e comer? Você vai conseguir pegar uma galinha, matar e comer, por exemplo? Estou dando esses exemplos aqui porque é bem chulo, mas a gente consegue pensar, realmente, eu consigo falar com um parente, eu consigo fazer um trabalho fila qualquer para poder me manter, me alimentar até o dia seguinte, eu consigo pousar ou dormir na casa de alguém. Então vamos parar de fazer uma bola gigante, uma avalanche de problemas. Não, vamos simplificar ele ao máximo. Isso vai diminuir com certeza e muito o estresse financeiro. E se você conhece alguém, algum amigo, familiar, parente, alguma pessoa próximo de você que passa por esse estresse financeiro, o que você tem que fazer? Você tem que, como um amigo, ajudar essa pessoa a simplificar os problemas dela.
Às vezes a gente tem aquele amigo, aquela pessoa que se aproxima da gente e vem, puta, eu tô sem dinheiro e tô não sei o quê. Eu não tô falando pra você pegar dinheiro e dar na mão dela. Não, eu tô falando pra você fazer ela enxergar o mundo e a vida dela de uma maneira mais simples, onde ela não se enxerga naquela bola de neve negativa, e sim que ela consiga observar o mundo, ou pelo menos aquela situação, de uma maneira de fora, de uma maneira mais simples, de uma maneira menos estressante. Por isso que é o tema da live, uma vida sem estresse financeiro. Uma vida sem estresse financeiro já é uma vida com qualidade de vida. Hoje em dia, lá, se a gente parar para pensar, lá atrás, quando a gente nem tinha dinheiro, as pessoas não eram estressadas, porque elas caçavam, a preocupação delas era caçar, no dia seguinte ela ia comer, esse era um dia ela procurava uma árvore para ela dormir. Hoje em dia a gente foi criando os nossos próprios monstros, onde o nosso problema é a gente mesmo que cria. Eu quero ter esse carro, aí porque eu não tenho carro, eu fico estressado. Eu quero comprar a casa X, aí porque eu não posso comprar a casa, porque eu não tenho condição financeira, eu fico estressado. Todo mundo tá tendo celular, o iPhone X, e eu não tenho esse iPhone. Ou seja, a gente cria problemas para a gente viver estressado. Por isso que uma vida financeira hoje em dia muito estável e saudável, que todo mundo quer independência financeira para viver sem estresse, para viver despreocupado. Não, você não precisa disso. Você precisa simplesmente enxergar de uma maneira muito mais simples as coisas, as suas necessidades. E obviamente que com uma questão financeira te ajudando, te dando suporte, você vai ter mais qualidade de vida, porque você vai poder usufruir mais dos momentos de qualidade que você tem. Então a gente falou aqui sobre as causas desse estresse financeiro, o que realmente ele é, quais os sintomas que existem do estresse financeiro, e agora a gente vai entrar aqui para a parte que eu disse, onde eu ia falar maneira prática. Como que eu faço para, já que eu tenho um amigo, eu conheço alguém, eu mesmo estou passando por isso, como que eu faço para diminuir esse estresse financeiro? Todo mundo tem um pouco de estresse financeiro, não tem como não ter. Porque a gente já vive num mundo capitalista, onde a gente tem que consumir algo para a gente poder ter mais qualidade de vida, onde toda hora é estimulado o consumo na gente. Então a gente se vê querendo consumir mais e mais, ou querer ter mais e mais, ao invés da gente curtir realmente o que às vezes a gente já tem, o que a gente já conquistou. Mas se você conhece alguém que está nesse estresse, ou conhece alguém próximo de você, ou se você mesmo está nisso, eu vou passar aqui 7 dicas para você aplicar no seu dia a dia de uma maneira bem prática para diminuir esse estresse financeiro. E a primeira dica eu até coloquei aqui como dica 0. Na verdade essa é uma dica para a vida. É uma dica que você tem que usar assim, parece até um clichê, mas a partir do momento que você começa a enxergar qualquer problema que você tenha na sua vida, seja de relacionamento, familiar, financeiro, com essa frase, a partir do momento que você consegue enxergar tudo com essa frase, tudo fica muito, muito mais simples. Que é aquela clichêzinho assim, que é uma dica para a vida. Se algo não tem solução, resolvido está. Se um problema não tem como ser resolvido, então ele já está resolvido. Não tem como você resolver esse problema. E às vezes a gente fica, não tenho como que eu fazer. Às vezes a gente se encontra em uma ação, uma atitude, algum momento da vida que a gente não tem o que fazer. A gente tem simplesmente que esperar. Esperar o tempo passar, esperar algo acontecer. E hoje, como a gente vive numa sociedade muito rápida, talvez muito ansiosa, a gente já quer antecipar sempre, a gente já quer puxar e resolver o problema na hora, e às vezes o problema nem tem a solução ainda. E se ele não tem solução, ele já está resolvido. Então a gente tem que pensar, legal, se eu não posso fazer nada disso, acabou, eu vou fazer outra coisa. De que adianta eu ficar focando em algo que não tem solução? Se não tem solução, não adianta ter meu foco ali. Então essa acho que tem que ser a dica 0. Se você está com um problema financeiro e não tem como resolver, não adianta você ficar ali querendo dar murro em ponta de faca, que você não vai achar a solução para isso. Por que eu estou falando isso? Daqui agora eu vou falar de uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas estão endividadas, às vezes elas estão inadimplentes, às vezes o celular fica tocando toda hora, é o banco ligando, enchendo o saco, às vezes é algum lugar que você deve, e você não tem o que fazer. Às vezes você não tem um dinheiro naquela hora, mas você já montou uma estratégia. Você montou uma estratégia de vender mais, ou fazer um bico, uma renda extra, você já tem um plano ali para você seguir, só que não é um plano que vai resolver no momento. Não tem o que você fazer naquele momento. Aí adianta eu ficar estressado, eu ficar pé da vida porque o telefone está tocando ou porque estão me ligando? Eles estão fazendo a função deles.
Eles estão fazendo o trabalho deles, que é ficar ligando e cobrando. E a partir do momento que você entende isso, que esse é o problema, que não tem solução no momento, e que eles estão fazendo o trabalho dele, e que a sua função nesse papel, nessa situação toda é simplesmente deixar rolar, aguentar o tempo passar, saber que vão te ligar. A partir do momento que você coloca isso na sua cabeça, você, pô, é verdade. E aqui vai um outro conselho ainda sobre essa dica aqui. Se você tem dívida, ou se tem alguém te cobrando e tudo mais, o primeiro papel que você tem que fazer é assumir isso para você e assumir isso para quantas pessoas você achar que deve, mas sem ficar escondendo. A partir do momento que a pessoa percebeu ou entende da sua situação, isso para de te estressar. Outra coisa que acaba causando estresse financeiro é você querendo mostrar para os outros que você não tem estresse, que você não tem problema. E não, todo mundo tem problema. Todo mundo tem alguma coisa que incomoda ali. E se você ficar escondendo isso, você vai estar se estressando sozinho. A partir do momento que você reconhece um problema, esse problema já começa a ser solucionado. A partir do momento que você reconhece um problema financeiro, esse problema está começando a ser solucionado. Porque se você nem reconhece que isso é um problema, aí ferrou. Aí não vai ter a solução. Você nem vai saber que isso é um problema e não vai começar a resolver. Agora, se você já tem um problema, já reconheceu, já montou uma estratégia para resolver o problema, lá no futuro, só que ele está te impactando no momento, vamos usar essa dica 0 aqui. Se algo não tem solução, solucionado está. Realmente solucionado está. Não tenho o que eu fazer agora, vou deixar o telefone tocar. Não vou atender, vou colocar no modo silencioso. Faz alguma coisa de uma maneira que não te impacte. Mas isso primeiro tem que mudar dentro de você, na sua cabeça. Aí você começa a externar em atitudes, em ações. Que vai ser colocar no silencioso. Ou então se alguém perguntar, pô, ligaram pro meu parente. Que inclusive as pessoas que fazem cobrança fazem isso. Elas ligam às vezes em horário que não é comercial de manhã. Às vezes elas ligam após o horário comercial, ligam à noite. Às vezes elas ligam para parente. E elas não podem fazer isso. E aí já uma outra dica bônus aqui para você. Se você está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, já fala, atende e fala, ó, eu não posso ser cobrado em horário que não é comercial. Eu vou entrar com recursos, eu vou procurar os meus direitos em relação a isso. Vocês não podem fazer isso. Ou então se simplesmente às vezes alguém está te incomodando por algum problema financeiro, incomodando seus parentes ou pessoas próximas a você, já fala para a pessoa falar isso. Ó, puta, te ligaram? Pô, desculpa, esse realmente é um problema, eu estou passando por esse momento. Aí vem dentro do que a gente acabou de falar, assuma o problema para ele começar a ser resolvido. Pô, estou passando por essa questão, mas já está tudo meio que planejado, já tem uma estratégia traçada para resolver isso. Se eles te ligarem, fala que eles não podem ligar, ou não passa telefone, ou simplesmente não atende. Não vamos ficar criando problemas onde a gente fica cada vez mais estressado. Essa é uma dica aí, seria a dica 0. Se não tem solução, solucionado está. Dica 1, então, para você começar a sair desse estresse financeiro. Dica 1. Comece a fazer uma reserva, um fundo. E esse fundo pode ser embaixo do seu travesseiro, embaixo da cama, pode ser uma aplicação na sua conta corrente, usando ali os aplicativos dos bancos. Não estou falando para você virar um mega investidor agora, não. Estou falando para você começar a pegar ali na sua semana, falar R$20. Eu vou pegar R$20 e vou começar a guardar. Eu vou pegar um potinho na cozinha ali e vou colocar. E vai colocando, tampa, fecha, deixa ele guardado. Na outra semana coloca mais 20, na outra coloca mais 20. Isso lá na sua cabeça, lá no seu inconsciente. No consciente você vai pensar, pô, mas é pouco dinheiro. Ah, mas não vai resolver meu problema, eu ainda continuo estressado financeiramente. Mas lá no seu inconsciente, lembra que a gente falou lá no começo da live, que está associado a um medo primitivo de você não ter o alimento, de não sobreviver no dia seguinte? O seu inconsciente vai saber que você tem isso. Que você R$20 você consegue comer, que você tem uma refeição. Isso vai começar de dentro para fora, lá da pontinha do iceberg, que está lá embaixo, vai começar a subir, e isso te deixando menos estressado e mais tranquilo financeiramente. Pega 20 pila ali, ó, coloca, na outra semana mais 20. Ah, mas deu um mês, eu juntei ali R$80. R$80 isso é melhor do que nada. Se você não tinha nada, agora você tem R$80. Isso com certeza vai te deixar menos estressado financeiramente. Se um dia alguém te chamar na semana para ir para uma happy hour, você vai falar, opa, eu tenho R$80 para ir para uma happy hour com os amigos. Ah, se eu quiser ir jogar uma bola, eu tenho R$20 para jogar uma bola. Quero ir no bar assistir uma TV, ver um jogo, eu quero tomar uma cerveja, eu quero desestressar. Opa, eu tenho esse dinheiro aqui.
Isso é o primeiro passo. Comece. Daí você vai começar a ter sentimentos, emoções, sensações. Vai usar esse dinheiro talvez, vai usufruir dele, vai sentir a segurança que ter esse dinheiro guardado vai passar para você e já vai começar a diminuir o seu estresse financeiro. Já vai começar a ficar uma pessoa mais calma, mais zen, ou aquele seu amigo vai começar a ficar mais relaxado. Então dá essa dica para ele. Dica 0 que eu já passei aqui. Dica 0. Se não tem solução, solucionado está. Dica 1. Junte um pouquinho, comece a fazer um fundo, pega um copo ali na cozinha e começa a juntar dinheiro. Aqueles cofrinhos que vende no farol, um porquinho ali, coloca ali um dinheiro dentro, começa a fazer um fundo que pequeno, eu estou falando que parece ser pequeno, mas realmente vai dar diferença. É uma coisa que vai dar muito resultado ali, não só no longo prazo, mas no curto prazo para o seu inconsciente também. Uma outra coisa que a Aline está pedindo para entrar no vídeo. Aline, daqui a pouco eu vou liberar, vou terminar de passar as dicas. Aí, se você quiser, a gente entra no vídeo e bate um papo aí sobre essa questão financeira. Às vezes você conhece alguém que está passando por isso, precisa escutar isso, então a gente vai conversar sobre isso. Eu vou dar aqui mais as outras dicas e aí a gente já entra ao vivo para conversar, tá certo? Bom, segunda dica aqui, aprenda a dizer não. Primeira dica, se não tem como solucionar um problema, solucionado está. Segunda, começa a fazer uma reserva. E a terceira, aprenda a dizer não. É muito importante você aprender a dizer não. E não só por questões financeiras, por questões de estresse financeiro, mas para tudo na sua vida. Às vezes a gente tem aquele amigo que é um amigo pidão. E não só pidão em relação a dinheiro. Ele sempre quer ajuda para pintar a casa, para resolver um problema dele, para conversar, para fazer alguma coisa. E às vezes a gente está sempre disponível. Está sempre ajudando, sempre tendo um bom coração, sempre falando sim, sim, sim. E às vezes a gente para de dar prioridade, inclusive, para as nossas coisas, porque a gente quer. Então a gente tem que aprender a dizer não. Nos momentos em que a gente não quer falar. Se a gente quer falar aqui não, fala não. Não fica pensando, tá, mas eu vou ajudar, mas eu vou fazer, mas... Não. Ou então, uma dica, já começa falando não. A pessoa te pergunta, não dá. Mas pensando bem, tá, vou ajudar, porque você ainda vai parecer que é bonzinho. É mais fácil aquela pessoa que é sempre bonzinha, quando ela fala um não, todo mundo olha pra ela e fala, nossa, que grosso, o que tá acontecendo com ele? Do que aquela pessoa que sempre tá falando, não dá, não quero, não vou. Vou pensar. Acho que eu vou dessa vez, vou fazer isso, vou te ajudar. Isso sim, falar não na hora certa, principalmente para o seu dinheiro, para o seu bolso, faz toda a diferença. E esse não às vezes vem quando você vai no mercado, tá lá e vê um chocolatinho. Não vou comprar esse chocolatinho. Às vezes você está no seu filho, passeando. Eu posso comprar isso? Não, aqui um adendo muito importante. Não vá colocar crenças limitantes na cabeça dos seus filhos ou de qualquer outra pessoa. A pessoa pediu para comprar, não, por quê? Não, porque a gente não tem dinheiro. Não vai colocar isso, você já vai colocar uma crença lá na cabeça da pessoa que ela não tem dinheiro. Ela vai crescer desde pequenininho imaginando que ela não tem dinheiro. A nossa palavra tem poder, entra na nossa mente, entra no inconsciente e fica pro resto da vida atrapalhando a nossa vida. Então, não vá falar isso. O não que você tem que falar é não é a hora, a gente vai comer alguma coisa em casa, não vou comprar porque eu não trouxe a carteira, não vou comprar porque eu não quero comprar, porque não é saudável. Faça o motivo, não vou comprar porque a gente está dentro de um planejamento para ficar rico no futuro. Aí a pessoa vai começar a associar aquele não com riqueza. E aí sim não é uma crença limitante, é uma crença produtiva, evolutiva que você está dando para ela, uma crença muito positiva, inclusive. E aqui vem ali, se você entendeu isso para um terceiro, fazendo isso para um filho, para uma criança, para uma outra pessoa, comece a fazer isso para você mesmo. Se você está indo lá e tendo aquele sentimento de escassez ou uma dor de falar não posso comprar isso agora porque eu não tenho dinheiro e tal. Não, muda isso já. Muda isso dentro da sua cabeça. Eu não vou comprar porque dentro do meu objetivo financeiro, dentro da estratégia que eu tratei, que eu já jetei ali, está toda pronta, dentro da estratégia é um não que eu tenho que dizer agora. Então cada não que eu estou dizendo para essas besteiras que me tiram do meu foco, está me deixando mais próximo do meu objetivo. E aí você, mudou de ponto de vista, né? Não é mais um coitadinho, sem dinheiro, um pobre, alguma coisa, para um ponto de vista onde, eu estou focado, estou no meu planejamento. Cada não eu estou mais próximo de alcançar o meu objetivo. Então, a terceira dica é aprenda a dizer
Não. Acho que ficou bem claro isso daqui que eu queria passar, né? Aprenda a dizer não. Então essa é a terceira dica. Quarta dica, organize as contas. Se você já está todo ferrado, passando por estresse financeiro, às vezes você pode ter as contas organizadas, saber quais são as datas de vencimento, quando que você tem que pagar suas contas, os boletos, quando vai vencer. E aí lembra aqui pra gente não fazer aquilo lá, antecipar um problema ou fazer um problema maior. Às vezes tem uma dívida que você tem que pagar daqui 6 meses e você já está pensando, puta, não vai dar para eu juntar dinheiro, eu não tenho o que fazer. Como que... eu preciso. E aí você fica só focando no problema, ao invés de focar na solução. Pô, vou procurar ler um livro aqui que fale como ganhar dinheiro. Vou conversar com pessoas que empreendem. Vou parar um cara que está vendendo bala no farol e vou perguntar para ele: pô, por que você fez isso? E como que você usa para vender? E você não tem vergonha? Comece a ir atrás da solução e não focar no problema. Mude o foco daquilo que você está daquilo que está te estressando ou te deixando com uma energia negativa e comece a focar naquilo que vai te dar resultados positivos para a sua vida. Então, isso daí é uma outra dica que eu queria passar. Organize as suas contas, mas organize ela de uma maneira que ela não te estresse. Não de uma maneira que você fique só pensando de maneira negativa nela. Mas organize suas contas sabendo tudo que você tem para pagar. Se for possível, coloque todos os pagamentos em uma data, porque aí fica mais fácil de você organizar suas finanças. O que você puder, coloca já nos primeiros dias do mês em débito automático. Caiu ali, caiu o salário, ou entrou a sua grana, coloca todas as contas perto, porque aí você tira isso dentro do mesmo sistema que eu passei de pegar uns 20 reais e começar a juntar dentro de um potinho, embaixo do travesseiro, embaixo do colchão, começa a fazer você sentir que você tem dinheiro. A partir do momento que todas as contas caem, você fez uma organização, já paga elas todas de uma vez, já começa você ter um sentimento de não tenho mais contas para pagar. Nossa, tá sobrando dinheiro. Já te dá um outro sentimento. É diferente quando você organiza suas contas, quita e paga ou começa a pagar ela toda, já no começo do mês você tira da frente. Daí vem até aquelas brincadeiras que as pessoas falam: já é dia 5 do mês, eu já não tenho mais dinheiro nenhum. Já é dia 10 do mês. Mas pelo menos aí elas estão vendo problema onde não existe. Não é que elas não têm mais dinheiro nenhum, elas já não têm mais dívidas nenhuma. Isso é o lado bom de se ver, é o lado positivo. Foque no jeito positivo de observar isso. Com certeza isso vai te deixar viver com muito menos estresse financeiro. Quinta definição para vocês. Quinta dica, né? Dica para viver menos estressado financeiramente. Faça um orçamento e ache o problema. Da mesma maneira que eu falei, organize suas contas, coloque todas elas para pagar no começo do mês ou quando entra o seu dinheiro, para você poder não ter dívidas e não pensar: estou sem dinheiro, já paguei todas as contas. Não tenho mais dívidas. Já paguei tudo, estou próspero, sou milionário, paguei tudo que eu tinha para pagar. Agora o que entrar é lucro. Aí você foca em fazer uma renda extra, de repente vender alguma coisa, então um dia você está lucrando, você já está positivo, já está pensando em até investir o seu dinheiro. Então, a quinta dica que eu teria para passar é: faça um orçamento, mas fazer um orçamento no sentido de organizar o que eu tenho para pagar, organizar o quanto eu ganho. Aquele orçamento tem diversos vídeos aqui e assuntos, conteúdos na minha página, lá no feed, como montar um planejamento financeiro legal. Então, monte um orçamento onde você sabe tudo que entra, tudo que sai, se vai dar positivo, vai dar negativo. Não fique ansioso por isso, mas busque montar esse orçamento para você achar o problema. O que eu quero dizer quando eu falo em achar o problema? Achar o problema é: montei um orçamento, legal, despesas, receitas. Não tem problema nenhum aqui. Tem, às vezes as suas receitas estão muito menores do que as suas despesas. O que eu tenho para fazer? Ou eu vou ter que diminuir as minhas despesas, ou eu vou ter que aumentar as minhas receitas. E aí você já achou o problema. Aí começa a focar nesse problema. Você tem que diminuir, estou gastando muito com comida, muito com barzinho, muito com happy hour, muito com gasolina. Vou vender o carro. Lembra aquilo que eu comecei a falar lá no começo? Hoje mesmo saiu um post aqui falando se é melhor eu alugar um carro, se é comprar um carro ou andar de Uber ou de transporte público. Se você não viu, entra lá depois e olha. Vamos parar de criar monstros que aumentam o nosso estresse. Às vezes você vai olhar lá o planejamento financeiro de alguém, ela está gastando 3 mil reais de combustível por mês. Eu estou falando 3 mil reais porque eu já conheci famílias que gastavam muito mais do que 3 mil reais de combustível por mês, com 2, 3 carros na garagem sem necessidade. A pessoa está ali criando um monstro para ela mesma, e daqui a pouco ela parcela o cartão de crédito, usa o cheque especial, faz um monte de coisa, porque ela está tendo um carro que ela não precisa, gastando combustível sem necessidade. Tudo por quê? Por um consumismo desenfreado, por uma pressão que talvez ela colocou na cabeça dela de querer ter as coisas. E isso não é o ideal. Então quando você monta o orçamento, quando você começa a observar de fora, você identifica o problema, aí você foca em tirar aquele problema da sua vida.
se é combustível, mas às vezes é muita alimentação, às vezes é uma namorada que gasta muito, a minha esposa está fazendo muito compra no shopping, meu filho está gastando muito isso. Ache o problema, foque em resolver ele. E aí você vai ter sempre duas maneiras de resolver basicamente, que é ou diminuindo ele, se o problema tiver numa despesa muito alta, diminuindo ela, ou você vai poder focar do outro lado, que é aumentar a sua receita. Vendendo algo extra, vendendo algo que é inútil na sua casa. Isso aqui já é um desafio, outro adendo aqui na live. Faça esse desafio para você. Hoje, assim que terminar a live, para e olha para o seu quarto, para a sua sala, para a sua casa, para a sua garagem e fala: o que tem aqui dentro que eu não pego, que eu não uso há pelo menos uma semana? Há 2 semanas? Há 1 mês? Há 3 meses? Há 1 ano? Às vezes você vai achar uma coisa inútil, que você comprou e que não serve mais pra nada. Vende isso, vai lá no LX, faz um dinheiro, depois pega esse dinheiro e dá pro seu filho gastar qualquer coisa. Vai no shopping e fala: agora eu vou torrar esse dinheiro aqui, porque é um dinheiro que é um dinheiro parado. E dinheiro é energia, a energia tem que estar em movimento. Já falei sobre isso aqui também. E quanto mais está em movimento, mais ele está voltando para você. Dinheiro parado é energia parada, não está em movimento, o fluxo trava. Então, desafio, faça isso hoje aí depois de terminar a live. E se você fizer mesmo e achar interessante, tiver resultado pra você, me conta depois, comenta pra mim: puta, vendi um celular parado que eu tinha. Eu conheço um monte de pessoa que tem 2, 3 celular guardado dentro da gaveta. Carregador, notebook, iPad, brinquedo velho do filho, prancha de surf. Putas, começar a listar aqui ferramenta de, de martelo, qualquer coisa. Tem um monte de coisa que às vezes você acha que você nem quer vender, porque você tem uma crença também, outra crença limitante na sua cabeça de que não vai ter alguém que quer aquilo, mas sempre tem alguém que precisa do que você está querendo vender. Se você comprou isso, provavelmente alguém também quer comprar. Então pense nisso, tá? Só um adendo para você ficar reflexão aí, pense. Faça o orçamento, ache o problema, foque no problema. Essa foi a nossa 5ª dica. Eu disse que eram 7 dicas, mas lembrando que eu comecei pela dica 0, né? Eu sempre começo a contar pelo 0. Então vão ser 6 dicas, mais a dica 0, 7 dicas. A última, e não menos importante, ou talvez a maior importante dica de todas que eu tenho para passar aqui para você resolver o seu estresse financeiro é: defina metas. Defina metas, tenha objetivos traçados, porque senão você vai começar a dizer não para todo mundo. Legal, fez a dica. Esse problema não tem solução, larguei de mão, então solucionado está. Comecei a focar em aumentar minha renda, fazer um dinheiro extra, legal. Organizei minhas contas, estou fazendo um orçamento agora, aí não tenho meta. Se não tiver para onde você está querendo ir, qual que será a próxima meta? A próxima meta é quitar o cartão de crédito. Depois, próxima meta é quitar o carro. Próxima meta é quitar o apartamento. Próxima meta, fazer uma viagem internacional. Próxima meta, trocar de carro. Próxima meta, comprar uma casa, comprar um sítio, uma casa na praia. Então, faça muito bem as suas metas definidas, desde metinhas pequenas, e torça, vibre e quando você alcança ela. Pô, minha primeira meta, inclusive aí, primeira meta de hoje, qual que é? Se você conhece alguém que tem estresse financeiro ou está passando por estresse financeiro, ou se você mesmo é essa pessoa. Primeira meta aqui, primeira dica: comece a juntar R$20 por semana. Sua primeira meta, 20. E fique feliz se chegou lá na sexta-feira você, consegui juntar R$20. A pontinha do iceberg está só começando. Sua mentalidade já começa a mudar referente a isso. Então é muito importante você também ter uma meta. Se a sua meta é R$20, você já atingiu ela. Na outra semana é mais 20, você atingiu ela de novo. E aí você começa a ver ali o poder das metas. Tem um livro, inclusive, sobre isso. Mas você começa a ver todas as metas sendo alcançadas, e cada vez que você alcança um pouquinho, é um tijolinho que você está colocando, daqui a pouco a casa inteira está construída. Muito importante, então, você ter metas. Tenha metas bem definidas. A meta pode ser pequena, pode ser muito grande, mas de uma maneira que você tenha ela e que elas sejam metas alcançáveis. Então, recapitulando aqui agora tudo que a gente falou, para finalizar a live, e talvez eu chamar a Aline, se ela ainda estiver aqui na live, para a gente conversar, bater um papo. Talvez ela esteja querendo tirar alguma dúvida, a gente vai entrar aqui ao vivo e conversar com ela. Mas a gente falou o quê? Sobre mentalidade, sobre o que causa esse medo ou esse estresse financeiro. Está totalmente associado à nossa mente, totalmente associado ao nosso medo primitivo de sobrevivência, de não ter alimento para o dia seguinte. Desde que a gente era homem da caverna, a gente tinha que ir lá caçar.
parou isso daí, a gente foi virando moeda, dinheiro e tudo mais, e aí hoje em dia a gente não ter dinheiro significa que a gente não vai ter comida no dia seguinte, então que a gente não vai sobreviver. A nossa mente, o nosso medo primitivo entende que a gente não tem dinheiro para comprar comida. E a gente começa a ficar estressado financeiramente. E aí vem os outros estresses causados pelo mundo capitalista e por uma pressão do consumismo que a gente é feito hoje, que a gente é pressionado assim, de ter o carro, de ter a casa, de ter o sítio, de fazer a viagem, de comprar o celular e tudo mais. Vamos simplificar, usar o método Tony Robbins ali. Simplifique as coisas. Se eu não tiver nada disso, o que vai acontecer? Vou caçar, vou pescar um peixe, vou procurar alimento, vou pedir ajuda para algum amigo, um familiar. Simplifique o problema, não crie problemas em cima de problemas, tá certo? Aí depois a gente falou sobre os sintomas que acontecem quando alguém está... Se você não sabe se você está passando por estresse financeiro, ou se você não conhece ou desconfia que alguém está passando por estresse financeiro. A gente falou também aqui sobre os sintomas, que às vezes a pessoa não tem mais foco, está triste, está com arritmia cardíaca, está sofrendo ataques de ansiedade, está com insônia, não está conseguindo dormir direito. É uma pessoa que está sem foco no trabalho, está recaindo a sua produtividade. Falamos de diversos sintomas. Depois a gente falou aqui como acabar com esses sintomas usando essas 7 dicas. Se você conhece alguém, pega essas 7 dicas aí, começa a aplicar uma diquinha por dia. Em uma semana você já vai ver o estresse financeiro diminuindo e você vivendo sem o estresse financeiro. Primeira dica, comece fazendo um fundo, comece a juntar 20 pila por semana. Isso daí a gente já falou que vai impactar inconscientemente em você ter um dinheirinho, uma reserva, você já tem uma refeição, já consegue pelo menos comer, já não vai ficar mais com aquele estresse financeiro, medo primitivo de não ter o alimento para o dia seguinte, para sobreviver. Depois, aprenda a dizer não. Aprendeu a dizer não? O não. O não é muito bom. O não, mas o não com sentimento de escassez. E sim o não a partir do momento que você já sabe onde você quer ir, com o objetivo que você tem. Você está dizendo não é porque eu não tenho, porque eu sou um coitadinho e tudo mais. Não, porque eu estou focado no que eu quero, no que eu estou fazendo, eu vou alcançar meus objetivos. Terceiro, aumente a sua renda. Realmente, aumenta a sua renda. Pô, tenho como fazer uma renda extra? Tem como eu fazer um outro trabalho? Tem como eu comprar água e vender água? Tem como eu aumentar minha renda? Ou não? Pega a dica que eu falei aqui na live, não tenho tempo, não tenho nada. Para agora, olha aí, ó, no meio da live agora, só olha pro lado. Tem alguma coisa que você olha aqui que é inútil, que não serve pra nada? Acabei de olhar, um abajur aqui. Um abajur que não está servindo para nada, não tem utilidade. Faz quanto tempo? Faz uma semana que você não usa ele? 2 semanas? 1 mês? Vende isso daí. Se não está usando, vende. Vende, fez uma receita extra. Se você quis comprar isso, alguém vai querer comprar. Perca esse medo de parar para pensar, pô, às vezes eu não vou vender isso. Ninguém quer comprar. Se você comprou, alguém quer comprar também. Então, aumente a sua renda, é a terceira dica. Quarta, organize as suas contas. Tente juntar todas elas e colocar próximo do dia que você recebe seu salário ou que entra dinheiro na sua conta. Para quê? Para quando cair o seu dinheiro, você não gastar com coisas que você não vai saber dizer não, né? Mas agora você já vai saber dizer ou não. Para você pagar todas as contas e não se sentir como coitadinha também. Já paguei todas as minhas contas, não tenho mais dinheiro para o final do mês. Não, sou uma pessoa endividada. Isso já é motivo de orgulho. Brasileira e a família brasileira está batendo recorde esse ano das famílias mais endividadas do mundo. E o Brasil, só no Brasil, a gente está com um recorde de aumento das famílias endividadas. Mais de 60% da família brasileira está endividada hoje. Óbvio que tem a situação do Covid, mas não só isso. É um desarranjo de planejamento familiar. Mas se você já não tem, organizou todas as contas, pegou essa quarta dica aqui, colocou todas as contas próximo, colocou já até em débito automático quando cai o seu salário, se você já não tem, você já está fazendo parte de um outro grupo. Você já é uma pessoa próspera financeiramente. Não é que você não vai ter mais dinheiro no final do mês, você tem. Só que você já não tem dívidas e isso é muito bom. Então, isso é importante da quarta dica. Quinta dica, faça um orçamento e ache um problema. Fiz o orçamento, sei receita, sei despesa, sei onde está tudo ali. O que eu vou fazer então? Agora, achar o problema. Achei o problema, vou focar nele. Focando no problema que é ou estar gastando demais ou ganhando de menos, eu vou focar ou em ganhar mais ou achar ali onde está sendo os gastos e vou ter que cortar ele. Não tem jeito. Não existe ali fórmula mágica, tá certo? Ou eu aumento minha receita ou eu diminuo minha despesa de maneira simples. Simples. Eu tenho que vender meu carro porque eu estou gastando muito combustível. Então vende o carro. Eu estou morando numa casa que eu quero ter um aluguel, é muito caro. Muda de casa. Simplifica, não sofre. Sofrer é o que vai te causar estresse financeiro. Ou já faz algo para mudar essa situação. Isso eu estou falando do lado ali onde eu estou cortando algumas coisas. Não, vou aumentar a renda, mas vou ter que trabalhar mais. Meu filho, escolhe. Ou você vai querer cortar e sofre porque quer cortar, ou você vai ter que aumentar a sua renda e trabalhar mais, está sofrendo porque tem que trabalhar? Para de sofrer.
Para de sofrer, simplifica as coisas. Você tem que aumentar a renda, vai ter que trabalhar, aumentar a renda e poder curtir mais. E curta isso, não sofra com isso. E por final, tenha sempre uma meta muito bem definida. Defina metas. Porque uma vez que você definiu metas, imagina, você achou o problema. Sabe que você tem que aumentar a renda. Quero aumentar minha renda em R$500, R$1.000, R$2.000. De repente você começa a empreender, isso começa a virar seu negócio e você esquece aquele todo o trabalho que você tinha. Isso começou a virar uma coisa prazerosa para você. Então, a partir do momento que você tem metas bem definidas, fica muito mais fácil de você alcançar e comemora essas primeiras metas, desde que sejam até as pequenininhas. Comecei juntando R$20 ali, alcancei ela, legal, já alcancei. Tem gente que não consegue juntar R$20. Tem gente que não consegue juntar 100, tem gente que não consegue juntar R$2. Então, definiu a meta, começou a alcançar, parabéns, comemore e vá assim colocando metas maiores. Um celular, um carro, uma casa, uma viagem internacional, colégio dos filhos, um presente para alguém e por aí vai. Então, essas foram as 7 dicas para você começar a implantar. 7 porque eu começo da dica número 0 e essa dica é a dica para a vida ali que eu já falei para vocês. Se um problema não tem solução, resolvido está. E eu vou usar ele exatamente agora aqui na minha live. A Aline tinha pedido para participar da live. Não sei se ela tinha alguma dúvida, alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada no comentário aqui. Se você está assistindo, se apareceu agora, depois pega a live que eu vou deixar ela salvo. A gente falou como viver sem estresse financeiro. Aline, você está por aí? Se você estiver por aí, manda uma cena de novo aqui, que aí eu vou enviar uma solicitação para participar da live. E se não tiver, não tem solução, o problema resolvido está. Eu vou encerrar a live, vou salvar ela e amanhã eu publico ela aqui para vocês assistirem. Bom, vou contar até 5 na minha cabeça. Se ela não aparecer, problema resolvido está. Então a Aline não está mais na live. Se ela tiver alguma dúvida, ela vai poder entrar em contato comigo no direct, me chamar e a gente vai conversando mais sobre como viver uma vida sem o estresse financeiro. Muito obrigado por ter assistido essa live, pela interação de vocês. Compartilhe com os amigos, dá uma curtida aí se você gostou do assunto de hoje e amanhã a gente volta de novo. Lembrando que agora entrei numa sequência aí muito louca. Vou fazer lives todo dia. Meu objetivo é fazer com que as famílias brasileiras parem com esse tabu de dinheiro. Parem com esse medo de falar de dinheiro. Eu quero fazer com que todas as pessoas tenham uma gestão financeira na sua casa saudável. E não quero que elas fiquem milionárias. Eu quero também. Mas eu quero que elas tenham uma vida sem estresse financeiro. Uma vida próspera. Onde elas estão felizes com o que elas têm de maneira planejada. Eu quero que elas tenham estratégia para poder trabalhar com o seu dinheiro. Então todo dia eu vou estar fazendo uma live. E amanhã tem live de novo. Vou começar a colocar a programação das lives aqui com os temas para você salvar, para você encaminhar para o amigo, para você se programar para assistir a live, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.